Você sabe quais são os sinais de dependência emocional? Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres, e o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. No nosso vídeo de hoje, eu vou falar dos sinais de dependência emocional. Você sabe quais são esses sinais? A dependência emocional, geralmente, ela tem raízes na infância, no modo de como você foi criada, no modo de como você foi educada, nas coisas que você acredita, nas coisas que fizeram você acreditar, nas suas crenças, nos seus valores. Tudo isso contribui para a sua idade adulta. E aí, a sua dependência emocional vai depender dessas raízes, dessas origens que você teve, do modo de como você passou a enxergar a vida. Então, se você teve pais alcoólatras, se você teve pais que mentiam, pais que não davam atenção, pais excessivamente críticos, se você cresceu em lar desajustado, se você foi educado por uma avó abusiva, por uma tia incompreensiva, por pessoas que não enxergavam quem você é de verdade. Então, muitas das vezes, o relacionamento que a gente tem enquanto criança, a gente busca isso na nossa fase adulta. Aquele sentimento que a gente teve, aquelas sensações que a gente teve, e não importa se sensações boas ou se sensações ruins, é o que a gente passa a buscar na nossa fase adulta. A gente passa a querer os mesmos sentimentos, porque para o nosso cérebro é confortável sentir aquelas coisas que a gente sempre sentiu, que a gente já sentia antes. Para ele é muito confortável buscar por aquilo. Então, por isso que a gente atrai esse tipo de situação, para a gente reviver sentimentos. É uma coisa meio doida pensar assim, nossa, será que o que eu vi na minha infância, o que eu vivi dentro da minha casa, é isso que eu atraio para a minha vida adulta? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes a gente busca e busca incessantemente esse sentimento conflituoso para a gente reviver tudo aquilo que a gente viveu lá na nossa infância. Então, a feminilidade, quando a gente não tem ela bem definida dentro da gente, a gente ou tem uma feminilidade ferida, ou a gente tem uma feminilidade equilibrada. E quando a gente está nesse momento de viver e buscar por coisas conflituosas, por situações conflituosas, a gente está no nosso feminino ferido. E quando a gente tem o nosso feminino ferido, a gente tem duas formas de agir. A gente tem mais formas de agir, mas hoje eu quero falar de duas formas que uma mulher com o feminino ferido tem de agir. E geralmente essas formas de agir foram por origens, tiveram origens lá na infância, certo? E aí já cresceu com aquela feminilidade ferida e passou a buscar, de acordo com a sua feminilidade ferida e de acordo com a sua criação, outras situações conflituosas. Outras situações, porém, que retratasse o sentimento que ela sentia da mesma maneira. Um sentimento bem semelhante. Então, às vezes eu vou falar aqui para vocês de alguns sinais que pode ser que você tenha, pode ser que alguma amiga tenha. Eu só sei que a feminilidade e a independência emocional são dois conceitos que andam de mãos dadas. Porque a gente precisa aprender a ser uma mulher feminina e a gente precisa aprender a ter a nossa independência emocional. Antes de buscar a nossa independência financeira, antes de buscar um relacionamento que vá criar naquele todo ali um sonho de ter uma família, a gente devia antes buscar a nossa feminilidade e a nossa independência emocional. Porque quando a gente depende emocionalmente de pessoas, a gente passa a buscar
por sentimentos que acabam nos secando, acabam nos destruindo, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo relacionamentos. E eu já dei para vocês aqui vários exemplos de como uma mulher com desequilíbrio energético, ela vive os seus relacionamentos. E também já dei alguns exemplos de como uma mulher dependente emocionalmente, como ela vive esses relacionamentos. Então, uma criança, por exemplo, que ela cresce num lar onde ela foi muito criticada, onde ela foi muito abusada emocionalmente, então com palavras duras, com castigos severos, o que vocês acham que ela vai buscar na infância dela? Na fase adulta dela, perdão. Ela vai buscar aquele sentimento, uma pessoa que faça com ela o que alguém fez na infância, para ela reviver aquele sentimento. Ela precisa reviver aquele sentimento para ela se sentir segura. E muitas vezes ela até acredita que esse sentimento que ela vive não seja o sentimento ideal, não seja o sentimento adequado, mas ela não consegue se desvencilhar desses relacionamentos que proporcionam essas semelhanças de sentimentos. A gente precisa prestar muito atenção. Se hoje não está dando certo alguma coisa na sua vida, no seu relacionamento, procurar olhar para trás, olhar lá para a origem, olhar lá para a raiz. O que é que você está replicando? O que você está revivendo na sua vida? O que você precisa reviver na sua vida para que os sentimentos sejam semelhantes, para que cause esse conforto no nosso inconsciente, a chamada zona de conforto. Então a gente busca isso e, na maioria das vezes, inconscientemente. A mulher ela busca reviver esses sentimentos inconscientemente. É claro que os homens também passam por isso. Quando a gente também está com o nosso feminino ferido, a gente atrai o masculino, um homem com um masculino ferido. Quando a gente está vivendo a nossa dependência emocional, a gente também atrai um homem que também seja dependente emocionalmente. Só que é como se fosse o copo e a água. Tem o recipiente, mas tem o líquido também. É como se um completasse o outro. É a chave e a fechadura. Eles se completam nas suas deficiências. Eles se completam nas suas inadequações, porque o homem que também foi criado de uma forma abusiva, foi criado de uma forma muito crítica, muito severa, ele quer isso, ele quer buscar também uma mulher que trate ele dessa forma. Só que ele não vai encontrar uma mulher que também foi severamente criticada, severamente. Por que ele não vai encontrar? Porque eles têm que encontrar os pares. Então, essa mulher que foi severamente criticada, ela vai encontrar alguém que vai criticar ela. Mas ela não critica ninguém. Ela só foi severamente criticada. Esse homem também que foi brutalmente agredido quando criança, os pais, castigos severos. Então, ele vai procurar replicar o sentimento também de uma mulher que vá fazer isso com ele. Não é que seja a mesma coisa, mas que vá fazer com que ele sinta-se da mesma forma. E eu quero falar então desses dois perfis de mulheres com feminino ferido que são dependentes emocionalmente e os sinais que cada uma dá da sua dependência emocional. Então a gente nesse perfil de feminino ferido, a gente tem aquela mulher que está com muita energia masculina e tem aquela mulher que está com muita energia feminina. Então, o que tem que ter é um equilíbrio, mas eu já expliquei também em outros vídeos que esse equilíbrio não é 50-50. É um equilíbrio onde a mulher tem predominantemente a energia feminina dela e também tem a energia masculina que ela sabe usar ao longo do dia, ao longo das necessidades dela. Agora, a mulher que tem mais energia feminina é aquela mulher que ela não sabe usar a energia masculina dela. A energia da decisão, então ela se torna uma mulher muito insegura. A energia do fazer, a energia da ação, então ela torna uma mulher muito passiva. Ela torna-se uma mulher muito, como que eu falo? Ela aceita muita coisa.
Diferente da mulher que está com a sua energia masculina em alta. Essa mulher que está com a energia muito masculina em alta é o contrário. Ela passa a ser o homem da casa, o provedor da casa, o protetor da casa. Ela assume um papel que deveria ser do homem, mas ela assume esse papel. Ela assume esse papel de estar no controle, de comandar, de agir, de decidir. Então ela não é uma mulher insegura. E é esses dois perfis hoje que eu quero mostrar os sinais que esses dois perfis de mulheres dão, demonstrando dependência emocional, demonstrando que elas tiveram origens desajustadas. Por isso elas se tornaram quem elas se tornaram. Mas falar de criação, falar de pais que criticavam, pais que batiam, isso não quer dizer que a gente vá condenar os nossos pais. Cada um dá aquilo que tem. Então, na época, pode ser que foi o melhor que eles puderam dar, foi aquilo. Então, cabe aí também um perdão e uma aceitação bem grande para a gente não causar mais conflito na nossa vida. Não trazer mais conflito para a nossa vida. Então, o primeiro tipo de mulher é aquela mulher que está com a energia masculina dela muito alta. E eu chamo essa mulher de sobrevivente. Então, tipo 1, nosso primeiro exemplo é a mulher sobrevivente. Quem é essa mulher sobrevivente? Vamos ver se essa mulher sobrevivente, você tem traços dessa mulher sobrevivente? Você também foi uma mulher sobrevivente? Você é uma mulher sobrevivente? As mulheres de antigamente, principalmente as mulheres da minha ancestralidade, são definitivamente mulheres sobreviventes. São mulheres assim, que tiveram que passar por muitas situações. Então, uma ficou viúva muito cedo, a outra não ficou viúva tão cedo, porém ela foi traída e aí teve que sair de casa com penca de filhos para sustentar. Então, são mulheres sobreviventes. E você? É uma mulher sobrevivente? Você teve que sobreviver? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que seria essa mulher sobrevivente. Mulher sobrevivente, por exemplo, aquela mulher aquela criança que nasce, principalmente se ela for a filha mais velha, e é onde os pais trabalham o dia todo e ela fica em casa assumindo todas as responsabilidades, inclusive com os irmãos menores. Ou ela nasceu em um lar desajustado, onde teve abandono, porque eu já contei aqui que divórcio ela é uma forma de abandono, morte de um dos pais é uma forma de abandono. Então tudo isso ela teve que criar cascas. Aquela criança que ela não podia, ela não tinha com quem contar. Ela não tinha com quem chorar, não tinha para quem demonstrar a fragilidade dela, a vulnerabilidade, os medos dela. Então ela foi criando cascas, foi criando muralhas. E ela acaba vivendo dentro dessas muralhas, porque ela não consegue nem quebrar essas muralhas. Ela não sabe nem que ela está dentro dessas muralhas, quanto muito ela entender que ela precisa. Mas eu espero que eu falando aqui você entenda que se você é uma mulher sobrevivente, se você viveu de uma forma onde você teve que tomar as decisões da sua casa, as rédeas da sua casa, lá, pequenininha, não é agora adulta não. Se você teve que sobreviver porque sua mãe era uma carrasca, sua mãe te castigava severamente, seu pai era um homem extremamente crítico, você teve que aprender a conviver com as pessoas. Então, se você é esse tipo de mulher sobrevivente, você geralmente não, você então tem essa energia masculina muito elevada, você passa a atrair o seu oposto energeticamente, que é um homem com uma energia feminina mais predominante dentro dele. E aí, o que é os sinais? Quais são os sinais que essa mulher, que essa sobrevivente dá, que ela é uma mulher dependente emocionalmente? Então eu vou falar aqui 5 sinais que a sobrevivente é uma mulher dependente emocionalmente. O primeiro sinal é que quando essa mulher
cresce e vira uma mulher adulta, ela não se atrai por homens certinhos. Sabe aqueles homens assim, bonzinhos, generosos, provedores, protetores, pontuais. Ela não tem atração por esse tipo de homem, porque esse tipo de homem não faz ela sentir aquilo que ela precisa sentir, ela não replica os sentimentos que ela tinha na infância. Esse tipo de homem, um homem bom, um homem que dá presentes, um homem que trata a mulher ali a pão de ló, essa mulher não se sente atraída por ele. E se ela tentar ficar com esse homem, não dará certo. Não vai dar certo. Porque ela vai viver um casamento também infeliz, porque ela não vai se sentir atraída por esse homem, nem sexualmente, nem emocionalmente. Mas você já viu falar, nossa, fulana... tinha um namorado tão bom, um namorado tão bacana, mas terminou. Agora arrumou um homem ruim, um moço que bate, um moço que engana, um moço que trai. Ai, o que tá acontecendo? Então, esse tipo de mulher é uma mulher sobrevivente e é uma mulher dependente emocionalmente. Por quê? Porque ela teve com esse cara bonzinho, esse cara gentil, esse cara agradável e não conseguiu ficar com ele. Então, esse é um sinal muito forte se você é uma sobrevivente. Se você já teve essa experiência na sua vida, alguma amiga, fica atenta a esse sinal de dependência emocional, tá? Essas mulheres, elas são muito fortes. Então, são mulheres fortonas, são aquelas mulheres assim que, como elas cresceram cada hora colocando uma casca, elas são uma casca grossa, elas eram o homem da casa delas. Como elas são assim, então elas se sentem atraídos por homens que são menos experientes sexualmente com elas. Olha, mas por que isso? Porque elas gostam de sentir que estão no controle. Porque se elas arrumarem um homem provedor, um homem gentil, um homem generoso, ela não vai deixar esse homem ter controle sobre ela. Por quê? Porque ela é uma fortuna. Então, ela já não se sente atraída. Ela se sente atraída porque aquele moço ali, mais tímido, geralmente até mais novo, que ela percebe ali uma certa inexperiência, porque ela pode dominar esse homem. Ela pode fazer dele o que ela bem entende na cabeça dela, ela pode fazer. Só que esse tipo de relacionamento também é um relacionamento que, com o passar do tempo, ele não dá certo. Porque as qualidades que uma mulher fortuna, uma mulher forte admira no outro, é justamente as qualidades que ela tem. Ação, atitude, segurança, uma pessoa que faz, uma pessoa fazedora. Só que ela não vai encontrar isso no outro, por quê? Porque ela tem essas qualidades. E essas qualidades são qualidades de energia masculina. Então ela vai encontrar um homem que esteja na predominância da energia feminina, que é uma energia mais do quê? Da sensibilidade, da inação, do sentimento. Então também é um relacionamento, mesmo então que ela encontre esse homem, que ela vá dominar ele sexualmente, que ela vá dominar a vida dele, porque ele é inexperiente, muitas vezes até mais novo, não vai dar certo também. Por quê? Porque ela não vai ser, ela vai cansar de brincar. E aí, muitas vezes, é a hora que ela quer romper e não consegue. Ela quer terminar e não consegue. Por quê? Por causa da dependência emocional. Ela, enquanto criança, não teve que sobreviver, ela não teve que fazer, agir, tomar decisões. Então ela quer um homem que ela faz a mesma coisa. Ela quer um homem onde ela faz, onde ela decide, onde ela domina, onde ela escolhe. Só que é um relacionamento também que passa a ser infeliz. Porque ninguém vive sob o domínio do outro. Não vive bem, né? Vive, não vive bem. Outro sinal de que essa fortuna, essa sobrevivente é uma mulher dependente emocionalmente. Acreditam que os homens, os quais se relacionam, nunca foram tão amados, nem mesmo pela família. Então, ela dá tanto amor para esse homem, ela dá atenção, ela faz tudo para esse homem, ela gerencia a casa, ela paga contas, ela banca ele.
achando na cabecinha dela que ele nunca teve tanto amor, nem mesmo pelos pais dele. Então, percebe que isso também é uma forma de controlar o outro? Essa também é uma forma de dominar o outro? Porque ela tem desejo, e é um desejo sincero, de que ela vá salvar o outro com a força do amor dela. Não, eu vou conseguir. E quanto mais ela tenta dominar esse outro, mais ele apronta, mais ele corre dela e mais ela vai atrás e mais ela quer dominar e quer ter controle na vida dessa pessoa, achando que vai salvar ele. E ela fica o tempo inteiro mostrando pra ele, olha, viu como eu sou boa, viu como eu te ajudo, viu como eu te elevo, viu como você precisa de mim, viu como você não pode ficar sem mim. Então observa, se você tá tendo esse comportamento, é um sinal claro de dependência emocional. Outro sinal, só um minutinho. Outro sinal de dependência emocional. A intensidade do conflito contribui para a intensidade sexual. Você já viu aqueles casais que eles brigam, mas aí você pergunta assim, nossa, por que você tá junto dele? Vocês brigam demais, vocês não dão certo. Ah, a gente dá certo sim. A gente dá certo na cama. Nossa, o nosso sexo é incrível. É incrível, a gente tem uma conexão, uma química que paga qualquer convivência ruim que a gente tem quando não estamos sexualmente nos relacionando. Então isso é pura ilusão. Ilusão, porque quando ali o casal tá no seu ato sexual, não tem atrito mesmo. Tem uma coisa mecânica, tem uma coisa ali de instinto, de desejo. Então eles não conversam, eles não discutem conta, eles não discutem relacionamento. Eles estão ali para satisfazer os seus próprios desejos. Mas na cabeça dessa mulher que é fortuna, ela acha o seguinte, que o conflito durante a convivência, o conflito que eles têm ali naquele momento é suportável, porque o sexo é bom na mesma intensidade do conflito. É bom. E ela é capaz de falar para ele, viu como a gente dá certo? Viu como o nosso sexo é bom? Viu? Ela tenta fazer com que ele acredite que aquilo paga, aquilo é suficiente. Só que a gente sabe que isso não é suficiente para manter um relacionamento. Nem amor é suficiente para manter um relacionamento. O relacionamento ele é suportado, ele é mantido com um conjunto de ações. Então não basta só amar, não basta só ter um sexo incrível, tem que ter uma decisão de que vai fazer o outro feliz, de que vai, se comprometer com a própria felicidade, com a felicidade do outro. Tem que ter uma decisão de que vai permanecer juntos, tem que ter uma decisão de que as picuinhas vão ficar para trás, as infantilidades vão ficar para trás. Então não basta só achar que o sexo é bom. Isso é um sinal claro. Se você vive um conflito, se você vive um relacionamento conflituoso, mas o sexo é bom e você acredita que aquilo paga, então tá muito enganado. Isso é um sinal claro de dependência emocional. Quando o homem não é um desafio, sente que o relacionamento falta fogo, falta paixão. Já viu aquelas mulheres que só encontra homem, que ela tem que ficar correndo atrás, que ela tem que ficar ligando, que ela tem que ficar buscando em bar, que ela tem que ficar buscando até que dormiu em casa de ex-namorada, que some, desaparece. Ai, nossa, para essas mulheres, esse tipo de homem é muito atrativo. Por quê? Porque é um desafio para essa fortuna. É um desafio para ela, esse homem. Ela vivia isso quando ela era lá sobrevivente. Ela vivia esses desafios. O desafio de sobreviver. O desafio de mostrar que ela era capaz. O desafio de ver que ela pode ser feliz com aquilo que ela tem. Então, ela precisa desse desafio, ela precisa desse fogo, ela precisa dessa paixão na vida dela para ela se sentir viva. Então, vocês conseguem enxergar a semelhança que tem em viver de uma forma, em ter uma origem de uma forma e replicar esses sentimentos na fase adulta? Querer que o outro, encontrar pessoas, encontrar homens que façam ela se sentir da mesma forma
que se sentiam quando eram crianças. Então tá muito relacionado. Então primeiro que por ela ser uma sobrevivente, ela já deixou a feminilidade dela de lado. Por ela ter esses sinais que ela já demonstrou que é uma dependente emocionalmente. Tem que tratar. Eu sempre falo para as minhas alunas do feminino independente que a gente tem que aprender a olhar para a gente, para o nosso interior, para a gente conseguir entender por que estamos agindo da forma que estamos agindo. Porque estamos tomando decisões baseadas em que essas decisões? Muitas vezes a gente sabe que essas decisões não estão certas. Mas a obsessão por ter alguém ao nosso lado para controlar, para mandar, para mostrar que temos poder sobre aquela pessoa, somos decididas, somos determinadas, aquilo nos dá ali aquele fogo, aquele desafio que a gente precisa. Então isso faz com que a gente passe a agir dessa forma. Então agora o segundo tipo de mulher que também tem o feminino ferido, porém é um feminino de uma forma diferente. Eu falei da mulher que estava muito ali na sua energia masculina, agora eu vou falar muito da mulher que está na sua energia feminina, ela tem pouca energia masculina. Então eu vou chamar essa mulher de a mulher boazinha. A gente falou da sobrevivente, agora eu vou chamar da boazinha. Sabe aquela criança que foi sempre muito quietinha, aquela criança muito obediente, aquela criança que sempre falou sim para os pais, mas por quê? Os pais tinham uma criação, ela tinha uma criação extremamente, excessivamente rígida. Então, e outra coisa, com muita falta de atenção. Então, ela estava sempre ali boazinha, sempre obediente, porque o mínimo de atenção que ela conseguia era quando ela era obediente. O mínimo de atenção que ela conseguia era quando ela tirava boas notas na escola. Então ela fazia essas coisas, sempre sempre sendo a criança boazinha, para ela ter aquilo que ela precisava ter. Aquela urgência em ser amada, aquela necessidade de sentir o calor do pai, da mãe, aquela necessidade de pertencimento, de valor, de amor. Então essa criança boazinha, ela busca isso na fase adulta dela. Ela busca urgentemente quem vai amar, quem vai amá-la. Ela busca urgentemente quem vai dar um mínimo de atenção para ela. Só que quem ela encontra? Você acha que ela vai encontrar alguém que vai dar atenção para ela? Você acha que ela vai encontrar alguém que vai amar ela? Não, ela vai encontrar alguém da mesma forma que eram os pais ou os criadores, né, os curadores ali da criança. Quem ela foi criada, enfim, ela vai encontrar alguém daquela mesma forma, porque ela é uma mulher boazinha e ela cresceu sendo boazinha. Então ela vai encontrar alguém o seguinte, que rejeita ela, e ela vai ficar fazendo de tudo para essa pessoa, para mostrar para ela o quanto ela é boa, o quanto ela é interessante, o quanto ela é uma mulher exuberante, o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa. Ela vai ficar tentando o tempo inteiro mostrar o seu valor para esse homem. Para quê? Para ele dar atenção para ela. Ou quando ela encontra um homem também excessivamente crítico, ela vai sempre ficar ali com a cabecinha baixa. Para quê? Para mostrar para esse cara que ele fez a melhor escolha. Para mostrar para ele que ela é boazinha, que ela é obediente, que ela é a mulher ideal, que ela é o par ideal, que ele não vai encontrar uma pessoa tão ali do jeito dela. Então ela fica em casa, ela até trabalha, sabe? Ela até trabalha, mas ela tem mais uma atitude de agradar, de ser boazinha, de replicar aquele sentimento que ela tinha na infância, quando ela era muito criticada, quando ela não tinha atenção, quando a mãe não estava nem aí pra ela, e um monte de coisa. Ela tende a encontrar pessoas da mesma forma, e ela faz da mesma forma que ela era criança. Ela fica ali boazinha, ela fica... Então, ela atrai esse tipo de mulher, ela também dá sinais de dependência emocional. E hoje eu vou falar 5 sinais que a boazinha também dá de dependência emocional. A primeira, acabei de falar, submissão ao parceiro. Então, ela encontra um parceiro que ela vai ser submissa a ele. Ela vai fazer tudo para esse cara. Por quê? Porque ela tá com o feminino dela ferido pro lado de muito feminino. De muito desequilíbrio para o lado feminino. Então ela já não tem muita atitude. Então ela encontra uma pessoa que ela vai ser submissa.
necessidade de aprovação. Porque quando ela era criança, tudo que ela fazia era para ela ser aprovada, ela queria ser valorizada. Então ela era obediente, por quê? Porque ela queria o valor, ela queria a aprovação dos pais. Então, e os pais, o que muitas vezes não davam valor, não davam atenção, muitas vezes nem estavam em casa, estavam ausentes. Então ela cresce com essa necessidade de aprovação e ela busca isso incessantemente nos parceiros, fazendo tudo por eles, sendo submissa, buscando essa aprovação que ela não tinha quando ela era criança. Cuidado excessivo com o outro, então ela tem um cuidado excessivo, ela é super atenciosa. Por ela não ter tido atenção na infância, ela se torna uma mulher super atenciosa. Por quê? Porque ela encontrou também um parceiro que não dá atenção para ela. Mas como ela quer mostrar para ele que ela é uma mulher valorosa, como ela quer mostrar para esse parceiro que ela é a mulher ideal, ela passa a ser uma mulher super atenciosa, sufocante, para falar a verdade. Tem baixa autoestima, porque ela, claro que ela tem baixa autoestima, só o fato de ela estar com o feminino ferido, ela já tem baixa autoestima. E mais ainda, por ela se submeter aos comandos, aos caprichos de outra pessoa, em troca de amor, em troca de aprovação, em troca de carinho, em troca dessa necessidade que ela tem de ser amada. Então é claro que essa baixa autoestima, que essa autoestima vai estar baixa e muito baixa. E o outro sinal que dá é sentimentos negativos, autodestrutivos, ciúmes também excessivos, muita insegurança. O que é sentimento negativo? É uma pessoa extremamente negativa. Ela não acredita na capacidade dela. Então ela se torna uma mulher dependente. Por quê? Porque ela não se acha capaz. Ela não tem poder de decisão, porque ela é submissa ao outro. E essa mulher, ela é ciumenta, extremamente ciumenta. Por quê? Ela não acredita nela, não acredita no potencial dela. E ela tem medo de perder o outro. Então ela passa a sufocar o outro com a atenção. E a hora que ela não tem essa atenção, ela pensa o que está acontecendo e vem aquele ciúme excessivo e muita insegurança. Então vocês conseguem perceber hoje, nesse vídeo de hoje, a relação que eu fiz entre feminilidade e independência emocional? O quanto a mulher com o feminino ferido, tanto para muita masculinidade quanto para muita feminilidade, o quanto isso fica mais receptivo da mulher ter uma dependência emocional. São dependências emocionais diferentes, porque a boazinha, ela procura uma pessoa para ela ser boazinha, para ela ser submissa. A sobrevivente não, ela procura alguém para ela dominar, alguém para ela mandar, para ela coordenar, para ela mostrar para ele que ela também é poderosa, que ela é capaz. Então uma é um saco sem fundo, a boazinha, mesmo que ela tenha amor, ela não consegue se sentir amada. Não consegue se sentir amada por quê? Porque ela é um saco sem fundo. E ela continua fazendo para ser amada, mas por mais que o outro dê amor, ela não consegue sentir esse amor. E aí ela faz mais, faz mais. A outra é um saco vazio, porque com tanta autossuficiência, com tanta força, ela acha que não precisa. Mas quando ela percebe que aquele controle que ela quer exercer em cima do outro, que ela já não está tendo mais esse controle, é onde ela desespera. Onde ela desespera e tenta ficar com esse cara e dar um jeito de todas as formas. Tudo isso, gente, para mostrar o quê? Que elas são importantes, elas são valorosas, que elas são mulheres dedicadas, mulheres interessantes. Então tudo isso tem um fundo atrás disso tudo. Então perceba-se. O amor, ele não pode fazer doer. O relacionamento não pode trazer dor. O relacionamento, ele tem que trazer alegria. Tem conflitos? É óbvio, são duas pessoas diferentes convivendo. Mas ele tem que trazer harmonia. Ele tem que trazer alegria. Ele tem que trazer filhos saudáveis. Ele não pode trazer desconforto, ele não pode vir para trazer inadequação para as pessoas, não pode ser um relacionamento pautado em indiferenças, em birras, em nada.
Então, observe o seu relacionamento e observe a sua infância. E se você perceber algum sinal desses aqui que eu falei, ou outro sinal que você fala mesmo, jeitinho que meu pai tratava minha mãe e eu sentia toda aquela dor, é o jeito que eu encontrei agora um marido para me tratar. Por isso, muitas vezes, pais que traem, vamos supor, o pai trai a mãe ou a mãe trai o pai. Aí ó, a filha passa a encontrar também pessoas que traem, ou o filho também começa a se relacionar com pessoas que traem. Por quê? Porque busca o mesmo sentimento que eles aprenderam ali na infância. Então eles acham que esse é o certo. Eles sabem que não é, mas eles não conseguem se desligar desse sentimento facilmente. Por quê? Porque são dependentes emocionalmente, eles dependem. Então, tem outros tipos de dependência, né? Tem a dependência de familiar, tem a dependência social, que é de amigo, mas eu falei aqui de dependência emocional nos relacionamentos, que eu acho isso muito importante, porque as mulheres estão vivendo esse tipo de relacionamento e não estão conseguindo enxergar que são relacionamentos disfuncionais, que elas precisam procurar ajuda. Isso não é o certo, não é o certo. É um certo que elas acreditam ser um certo torto. Não, isso não é um certo. O amor não pode trazer dor. O amor tem que trazer alegria, saúde, prosperidade, família. Não discórdia, não desamor, não tristeza, não morte. Isso não é amor, isso é um sentimento ruim, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se não fez sentido para você e fez para uma amiga, compartilhe, que pode ser que essa amiga não tenha acesso aos meus vídeos e pode ser de uma grande ajuda ela descobrir que é uma mulher dependente emocionalmente, tá bom? Então, um grande beijo e até mais.